para todo mundo que chega num consultório médico com quaisquer queixas, se esse profissional não prescrever no mínimo uma medicação, a reputação desse profissional é questionada. A maioria dos pacientes, em especial os homens, eles querem um remédio, não a cura propriamente dita. Esse é o grande X da questão. Existe uma máxima que diz o seguinte: não é pronunciando só o nome do remédio que você obterá a cura. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar que nem tudo que parece é de fato. Mas como assim? Mário, você virou um ilusionista? Você virou mágico? Você virou vidente? Não é nada disso. Eu vou te mostrar nesse vídeo que você irá sair com os seus conceitos e com a sua mentalidade um pouco mais abrangente com os conteúdos que eu irei passar aqui para você agora. Eu diria que eu vou ser até um pouco mais ousado. Talvez você já até tenha passado por isso ou conhece alguém que já tenha experienciado, vivenciado esses conceitos que nós iremos falar aqui agora, sobre algumas enfermidades que eu pontuarei. Fique ligado aqui comigo, que você vai entender o que eu tenho para te dizer. O primeiro passo que você precisa fazer é deixar o seu like aqui agora. Então, sem delongas, vamos lá! Essa semana eu resolvi fazer um levantamento de forma empírica mesmo, de todos os homens que chegaram para passar uma consulta clínica ou cirúrgica comigo. Eu não usei para essa avaliação nenhum método estatístico, nenhum questionário validado, nada muito robusto com relação às pesquisas científicas, apenas a minha percepção como profissional da área para um levantamento mais aprofundado da queixa principal desse homem com relação à sua visita conosco. Eu vou te explicar melhor. Eu pensei em ir além da queixa principal que esse paciente assim me refere. Não que eu não faça isso corriqueiramente nos meus atendimentos, mas agora de uma maneira enfática eu resolvi fazer algumas perguntas que de repente poderia estar algo subliminar ali diante dessa queixa específica do paciente. E eu confesso para você que eu registrei isso em pequenas anotações ao lado da minha gaveta e eu surpreendi ao término da semana quando eu peguei todas as minhas compilações e resolvi analisá-las. Eu vou citar aqui para você 3 exemplos do que parece, mas não é. Visitou-me um homem de meia idade, em torno de 50, 55 anos de idade, com 2 filhas, muito bonitas por sinal, e ele estava muito acalorado com as suas palavras, muito trêmulo inclusive, e falando de uma forma muito enfática nas suas problemáticas, já em torno de uns 20 dias. Eu confesso para você que eu era o 3º médico que esse profissional estava diante. Ele veio, na verdade, para uma 3ª opinião com um médico especialista. Esse homem é um advogado e também delegado muito conceituado na cidade, desempenhando aí uma pressão muito grande do ponto de vista das suas atividades cotidianas dentro da delegacia. E ele veio com uma queixa íntima, em especial relacionado com a sua próstata, com dificuldade para urinar, acordando várias vezes à noite, com ardência, ou seja, todos os comemorativos relacionados à glândula prostática. Fazendo a análise física desse homem, a única coisa que estava ligeiramente alterado era a sua pressão arterial, os exames laboratoriais dentro dos padrões da normalidade e a próstata ligeiramente aumentada, diga-se de passagem, devido à sua idade propriamente dita, mas sem nada grave com relação à sua queixa que ele se referia. Na sala de exame físico, onde só nós nos encontrávamos, eu resolvi lançar uma pergunta para esse jovem senhor. Me diga uma coisa, o senhor tem passado por grandes preocupações nos últimos tempos? O que me chamou a atenção foi que quando eu estava dirigindo para guardar o aparelho de pressão arterial na gaveta, eu resolvi olhar para trás devido ao silêncio do meu questionamento e não a obtenção da resposta. Notei que as lágrimas estavam correndo pela sua face e eu muito gentilmente me aproximei desse homem e fiz o questionamento do porquê desse lado tão emotivo devido à minha pergunta. E ele disse-me com a voz embargada evidentemente: olha doutor, eu gostaria de ter sido um pai muito melhor, fui um homem muito rígido com as minhas filhas, hoje estou me tornando uma pessoa chata, sinto-me impotente em não ser tão mais produtivo como eu era antes. Com a chegada dos meus netos, eu acho que eu não vou ter tempo suficiente para desfrutá-los
com relação ao seu crescimento e poder ajudar as minhas filhas como uma espécie de resgate do que eu deixei de fazer por elas nesse período todo da nossa vida. Esse homem, sim, estava tendo uma problemática na sua glândula prostática, fundo de um aparato emocional muito forte nos últimos tempos. Evidentemente que só a medicação exclusivamente não é o suficiente para regredir ou até mesmo eliminar a sua problemática sintomatológica com relação à próstata. O segundo exemplo que eu gostaria de explicar aqui para você é de um jovem de 25 anos, estagiário em um banco privado aqui na cidade e que veio com uma queixa de um nódulo na região perianal há mais ou menos 15 dias. Ele referia-me que nunca tinha apresentado nada semelhante ao longo de sua vida. E ao examinar, eu notei que se tratava de uma doença hemorroidária. Fiz os meus questionamentos habituais do ponto de vista médico e resolvi intencionalmente, baseado na minha proposta de aprofundar ainda mais no quesito esfera psicoemocional dos meus pacientes essa semana, fiz a pergunta certeira. Por que você traz essa raiva tão forte, tão intensa em você? Por que você não compartilha esse excesso de trabalho e essa angústia que você tem levado ao longo do tempo? Ele, assustado e sem entender absolutamente nada, recuou da cadeira, começou a olhar para mim de forma espantosa e novamente se emocionou, como no primeiro exemplo que eu acabo de citar a você. Confessou-me que era o irmão mais velho de 3 na sua casa e que desde o abandono do pai, ele foi o grande provedor e o responsável por toda a família desde muito cedo. Confessou-me ainda que ele nunca perdoara o pai por ter trocado a mãe por uma jovem em uma de suas aventuras. O último caso que eu gostaria de exemplificar para você, que nos acompanha aqui nesse vídeo, é de um homem noivo, 37 anos, cheio de sonhos, que veio para uma avaliação pré-nupcial. Viera com uma queixa de pedra nos rins e uma dor na região lombar direita e queria única e exclusivamente uma medicação para aliviar seus sintomas e voltar às suas atividades laborais cotidianas. Sem ao menos ser examinado e ser também solicitado exames complementares por mim, ele já tinha dado o seu diagnóstico, o seu tratamento e conduta. Ou seja, o homem buscando uma paliação e não a causa dos seus problemas. Depois de uma longa conversa, de um longo bate-papo, ele se convenceu de que era necessário exames complementares, medicações específicas baseado no que os exames futuramente iriam apresentar. Ele se levantou, dirigiu a porta e eu gentilmente abri a porta e indaguei aquela pergunta que eu sempre fiz nesses últimos 7 dias de forma mais aprofundada aos meus pacientes. Por que essa preocupação tamanha com a sua parte financeira e esse sentimento de culpa tão exagerado que o senhor tem trazido nesse momento? Assustada novamente, ele olhou para mim e disse-me: doutor, podemos continuar o nosso bate-papo? O que eu gostaria de apresentar a você nesses 3 exemplos da minha rotina cotidiana de consultório é que os homens, eles procuram tratamentos paliativos. Eles não estão procurando tratamentos definitivos das mazelas que os acometem. É necessário que você pare, que você reflita, que você busque auxílio para que você mergulhe no seu planeta interior e busque umas causas das suas problemáticas na esfera física. Não é como as coisas aparentam ser. De nada adianta se nós emitirmos o nosso passaporte do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, do auto-perdão, do auto-amor, da autovalorização. Toda e qualquer tentativa fora desse self-planet será um tormento. Amar a si mesmo antes de qualquer coisa já é um grande avanço para as grandes curas e para as mazelas que nos acometem. Com isso, as coisas fluem, os canais se liberam, ficam abertos e mais receptivos para que haja o equilíbrio interior com relação à nossa saúde. Eu me refiro nada como arrogância, prepotência, vaidade. Não é isso. É a busca do alto amor para aí sim ter uma valorização do físico. Tudo torna-se mais fácil. Apenas nos respeitando, nos valorizando, nos amando, já é um grande processo de autocura, associado sim às medicações instituídas pelo seu médico, pelo seu profissional. Em especial aqui, nós estamos falando da saúde integral masculina, falando do médico urologista.
Portanto, tudo que nós estamos falando, pensando, agindo, está criando algo, isso é energia. E essa energia pode ser acumulada e ser estagnada, potencializando assim um dano num órgão na nossa estrutura física. E esse tipo de pensamento, ação, palavras, ele também pode reverberar no meio ambiente e retornar e potencializar ainda mais essa energia nesse órgão que já começou a ser danificado por esse tipo de pensamento, sentimento, ação e palavras. Isso não é sensacional? Isso causa um descompasso nesses órgãos, alterando a fisiologia, levando assim a dores crônicas e desarranjos. Os homens, com seus conceitos pré-estabelecidos, em especial de seres inabaláveis, acham isso ridículo. Só que, quando nós passamos a aceitar e a entender isso como causas das nossas enfermidades, dores crônicas e desarranjos, quaisquer que sejam eles, na nossa esfera física, nós temos então aí sim um entendimento que podemos ser co-criadores e corresponsáveis pelos nossos tratamentos nessas enfermidades. Uma das coisas mais simples de se fazer, porém não é a mais fácil, é exatamente parar e pensar o que eu penso sobre mim, o que eu estou fazendo por mim, o que eu estou fazendo para mim. Eu verdadeiramente estou cuidando de mim? O que a experiência desse pensamento que eu estou tendo agora vai acarretar em mim, na minha parte física, a curto, médio e longo prazo? É uma das maneiras que nós temos de policiarmos no que se diz respeito aos nossos pensamentos e ações desalinhadas com a nossa intenção de vida. A ideia aqui hoje foi mostrar que existem situações que aparentam ser extremamente fáceis, gritantes do ponto de vista para o paciente com relação ao seu órgão acometido, mas na verdade não é bem assim. Indiscutivelmente, quaisquer enfermidades merecem uma avaliação mais detalhada, aprofundada, pormenorizada, porque às vezes o problema não é no órgão como está sendo apresentado. Então, você está me dizendo, Mário, que tudo está relacionado na esfera emocional? Bem, deixa eu te dizer uma coisa. É fato que nós somos corpo, mente, meio externo e espírito. Isso é indiscutível. Sendo assim, o raciocínio do profissional médico ou do profissional da saúde que irá conduzir o seu caso em particular tem que estar direcionado a uma dessas esferas. Mas agora é que eu fiquei mais confuso mesmo. Eu sempre achei que os profissionais de saúde baseavam as suas terapêuticas nessas informações que eram oferecidas pelos pacientes. Não é bem assim. Cada profissional tem uma modalidade de tratamento, cada profissional tem uma maneira de pensar, cada profissional tem um tipo de formação e ele está oferecendo o que é melhor para conduzir aquele tipo de problema que está apresentando diante dele. Não é que o seu profissional seja ruim, não é nada disso. Ele apenas está baseando os olhares para aquela problemática que está sendo apresentada para ele. Está tudo certo. O detalhe é que essa enfermidade pode ser acometida novamente ou ainda tornar-se um processo crônico. E é aí que entra o que eu estou tentando te explicar ao longo de todo esse vídeo até o presente momento. A visão da integralidade da saúde. É assim que nós pensamos. Inclusive, eu já fiz um vídeo explicando detalhadamente sobre essa integralidade da saúde masculina. Eu sugiro você a dar uma visitada nesse vídeo que está aqui nesse card. Se você acha que eu devo aprofundar mais sobre esse tema, trazer mais exemplos, comentar, interagir mais com você, deixa o seu comentário aqui embaixo. Quero saber mais sobre esse tema e eu vou estar fazendo outros vídeos e trazendo tudo isso para você novamente. Aliás, nós temos outros vídeos que eu gostaria de convidar você a também estar assistindo. E esses vídeos eu apresento conceitos e exercícios, técnicas, modalidades de colocarmos em prática para nós destravarmos, desempacarmos e ter uma melhor performance quando nós estamos com a problemática na esfera psicoemocional. Sugiro você a dar uma olhadinha por lá. Ter a consciência de ter uma problemática na esfera psicoemocional e procurar ajuda o quanto antes é muito melhor os resultados a longo prazo
do que eu deixar a coisa estar enraizada e aí sim eu procurar ajuda posterior. Portanto, o momento é agora. Tome a sua ação, uma ação massiva, e eu convido você a estar visitando esses vídeos para você ter uma vida um pouco mais otimizada a partir de agora. E com essa percepção, você vai encarar as coisas agora com muito mais afinco, inclusive convidando mais pessoas para estar nesse mesmo trilho da alta performance que você começa a galgar a partir de agora. Isso é simplesmente fantástico. Se você acha que esse conteúdo está sendo relevante, está te agregando alguma coisa, está te enriquecendo de alguma forma, deixa o seu like aqui, aproveita e já se inscreva no canal. Quando nós tivermos qualquer vídeo novo ou também estivermos ao vivo nas nossas lives, você será notificado imediatamente. O meu intuito é que os nossos conteúdos aqui do canal possam ser extremamente relevantes e faça diferença na sua vida, não só agora, mas a médio e longo prazo. E acima de tudo, causa um grande impacto ao seu entorno. Vamos juntos nessa caminhada. Eu sou o Mário Maciel Júnior e esse é o canal da Saúde Integral Masculina. Tome uma atitude, avance. Tchau! Não gostei.